apresentações. Bem, neste espaço das 16h20 até as 18 horas, os estudantes do PIBID, né, desenvolvem atividades e projetos envolvendo os temas efeito dominó, foguete de garrafa PET, centro de massa e copo satélite, transformação de energia, atividades remotas sobre espelhos esféricos, atividades sobre óptica e planejamento das atividades para 2021. Nós começaremos com a atividade Efeito Dominó, que foi desenvolvida pelas alunas Cláudia Silva Almeida, Joyce Souza dos Anjos Sales e Sueli Menezes Silva. Quem será? Pode começar, Lucas? Pode apresentar, por favor. Certo. Apareceu alguma coisa? Está aparecendo. Lá. Apareceu. Peraí. Todo mundo está me ouvindo bem? Eu vou pedir, Joyce, só para você clicar ali no ocultar, por favor. Certo. Agora, tudo ok? Tudo ok. O tempo é todo seu, fique à vontade. Tá, certo. Obrigada. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, o meu nome é Joyce, eu sou aluna do Instituto Federal de Sergipe, Campus Lagarto, faço licenciatura em Física, sou PIBidiana há um tempo, na verdade, esse é o meu último projeto como PIBidiana. O meu grupo, ele é composto por Cláudia e Sueli, o nosso supervisor foi o professor Irlan e o nosso coordenador José Wilson, mais conhecido como Jack. O nosso experimento, ele foi denominado como efeito dominó. Antes de falar do experimento em si, eu vou explicar para vocês o que é esse efeito dominó e como ele surgiu. Tudo ok? Pessoal? Pode prosseguir. Certo. Obrigada, Lucas. Vamos lá. Quando surgiu o efeito dominó? Então, o efeito dominó, ele surgiu em plena Guerra Fria. No dia 7 de abril de 1954, nos Estados Unidos, foi quando o presidente daquela época, ele expôs pela primeira vez a denominada teoria do efeito dominó. Ele afirmava o seguinte, que se um país caísse sob a influência do comunismo, os países próximos também cairiam, como se fosse uma fileira de peças de dominó em pé. A física e o efeito dominó. Pessoal, vamos supor o seguinte, existe uma fileira de dominós em pé. Se a gente aplicar uma força na primeira peça, o movimento de queda das peças seguintes será aproximadamente um movimento retilíneo uniforme. Aí vocês podem me perguntar, tá, mas o que é um movimento retilíneo uniforme? O movimento retilíneo uniforme, mais conhecido como MRU, ele é um movimento que ocorre com velocidade constante em uma trajetória reta. Desta forma, em intervalos de tempos iguais, o móvel percorre a mesma distância. Já que existe toda essa física por trás do efeito dominó, algumas escolas, não aqui no Brasil, eu não vi aqui no Brasil, só vi fora do país. Algumas escolas, elas começaram a criar campeonatos que envolvem o efeito dominó. A foto que vocês estão vendo, ela foi tirada de uma escola primária na Califórnia, na Carolina do Sul, desculpe, nos Estados Unidos, e ela entrou para o Guinness Book porque ela quebrou o recorde de derrubar 3.730 caixas de cereais. Agora que a gente já sabe o que é o efeito dominó, eu vou explicar para vocês sobre a realização do experimento. A realização do nosso experimento foi no Colégio Estadual Silvio Romero. Esse colégio ele fica situado na cidade de Lagarto, Sergipe, e foi realizado com alunos do primeiro ano do ensino médio, com a supervisão do professor Irlan. Na realização, usamos uma fita métrica, um cronômetro e peças de dominó.
Os procedimentos. Inicialmente, a primeira coisa que a gente fez foi organizar os dominós, como está mostrando a figura. Depois que a gente organizou os dominós dessa forma, aplicamos uma força na primeira peça e cronometramos o tempo para todas as peças caírem. Depois de fazer isso, a gente já tinha tanto a variação de espaço como a variação de tempo, e com isso já conseguimos calcular a velocidade. E a partir daí nós observamos que o experimento ele obedecia o movimento retilíneo uniforme. Os pontos positivos e negativos. Bom, como o experimento foi realizado de forma virtual, tem tantos pontos positivos e negativos. Mas diga-se de passagem que pontos positivos é o baixo custo de material, são materiais acessíveis, e pontos negativos foi por questão do ensino ser remoto, não tinha tanta interação entre os alunos. Obrigada pela atenção. Bom, pessoal, é isso. Qualquer dúvida é só perguntar. Primeiramente, parabéns pelo desenvolvimento do trabalho, né? Aproveitando, já que você disse que qualquer dúvida é só perguntar, deixa eu fazer a primeira. Bem, Eu falei para educação. Não, na verdade, não é uma dúvida. É compartilhar, né, da prática docente, né? Que realmente é um experimento bacana de ser desenvolvido com as turmas, né, mais primárias, principalmente devido à escassez de experimentos, né, mais simples com o movimento retilíneo uniforme, devido ao atrito, né? É muito difícil você encontrar algum experimento que possa simular o movimento uniforme. Tem um outro experimento, não sei se vocês já viram, que é de um objeto caindo num fluido, que também pode simular esse movimento uniforme para o aluno, para ter a compreensão. Ô, Lucas. Oi. Desculpa te atrapalhar. Como eu tinha falo, eu já sou pibidiana há um tempo. Eu já fiz outro experimento. Esse foi o segundo experimento envolvendo o MRU. Não, é para aplicar nas séries iniciais, né? No primeiro ano, né? Ou até mesmo no ensino fundamental. Então, é algo muito importante, porque na faculdade vocês acabam lidando com aquele trilho de ar, né? Que simula um ambiente sem atrito, mas é muito difícil dentro do ensino fundamental, no ensino básico, encontrar experimentos que se associem dessa forma ao movimento uniforme. Então, parabéns aí pela iniciativa. Gostaria de ver mais resultados de como foi para os alunos, né? Como eles interagiram com essa experimentação de enxergar, né? Que dependia do tamanho da serpente que era formada, né? Falando assim, da fila que era formada, para você ter sempre o mesmo tempo de queda, né? É porque eu não coloquei mais fotos, porque assim foi realizado de forma virtual. E os alunos, eles quase não interagem. No mínimo, dá uma boa tarde e pronto, não falam nada. É difícil. Boa tarde, Lucas. Eu sou o professor supervisor Irlan. Boa tarde, estão ouvindo aí, gente? Sim, estamos sim. Boa tarde, Irlan. Tudo bem? Boa tarde. Então, eu sou o professor Irlan supervisor. Então, como o Joyce falou, muita baixa participação. Por exemplo, eles juntavam 2 turmas do primeiro ano na aula do Meet. Então, era para a gente ter em torno de 80 alunos, aí entrava 6, 8 no máximo. Então, era menos de 10% de participação. Até eu relatei para o professor Wilson isso, que era uma adesão muito baixa dos alunos. Então, apesar de ter muito pouco aluno, eles não participavam. Inclusive, teve até duplas que preparou o experimento e não apresentou, porque no dia da aula não entrou ninguém para assistir a aula. Então, era muito baixa mesmo a participação. Até eu falei para o Wilson que a gente estava tendo dificuldade, né? Não realizamos um trabalho melhor porque o aluno não entrava na aula, infelizmente. Esse ano está diferente, esse ano, né? Pelo menos no início agora, está entrando mais de 80% dos alunos nas aulas. Tomara que continue assim. Mas, como o Joyce falou aí mesmo, era muito pouca interação, infelizmente. Era isso.
Realmente aí é muito ruim. Nós também encontramos dificuldades, né? Os alunos que não abrem a câmera nunca, né? A gente dá aula, não sabe se o aluno está ali ou não está, se está falando para as paredes ou não. Realmente está muito difícil essa parte do ensino remoto, principalmente nesse campo da experimentação, né? Mas parabéns pelo trabalho, é um experimento muito bacana, né? Que é lúdico, inclusive, né? Você consegue, presencialmente você consegue enxergar a turma toda se movimentando para fazer, né, a fileira de dominós e fazendo o experimento. Deve ser muito bacana fazer presencialmente ele. Bem, alguém tem mais alguma contribuição, alguma dúvida? Realmente, concordo aí com várias observações. Tem uma classe de professores, pelo visto, que está se manifestando, compartilhamos da mesma angústia, colegas. Isso, quinzenal, fica difícil, realmente. Então, vamos passar a próxima apresentação. Mais uma vez, parabéns, Irlan, Joyce, professor José Wilson também. Parabéns pelo trabalho ministrado. Agora, nós vamos ter a apresentação do foguete de garrafa PET com Aleph, ou Aleph. Ele corrige aí, por favor, depois. Aleph, está por aí? Não estou ouvindo. Não, seu microfone está fechado. Alô? Opa, agora sim. Sim. Entrei pro dispositivo aqui para eu tentar apresentar. Vocês conseguem visualizar direitinho? Ainda não, está entrando agora. Pronto, agora sim. Sim. Bom, então, boa tarde, pessoal. Eu sou a Aleph Nascimento Elias, sou aluno de Física há 1 ano e meio no Campus Lagarto, sou PIBidiano desde outubro, sobre a orientação do professor Jack e de Irlan, né? Eu fiquei responsável pelo foguete de garrafa PET, vou falar um pouco sobre a lei da ação e reação, que foi baseado no experimento, vou dar a explicação sobre o experimento e demonstrar ele. Bem, aqui no começo, né, o que seria a gente sem as leis de Newton, que foi basicamente muito importante para a física, todo mundo conhece, a lei da inércia, o princípio fundamental da dinâmica, e a famosa lei da ação e reação. Aqui, conhecendo que toda ação sempre tem uma reação oposta de igual intensidade, certo, pessoal? Então, vou dar exemplos aqui, quando a gente chuta uma bola, impulsionando ela para frente, a bola devolve a nossa ação com a reação de força igual. Claro, a bola não vai jogar o nosso pé para trás, porém, a gente sente uma pressão. Quem já jogou bola, quem sabe que quando chutamos uma bola tem uma pressão. Quando andamos, empurramos o pé para trás e o atrito entre a sola do nosso pé e empurra o pé e, consequentemente, o corpo para frente. Aqui, quando empurramos uma mesa, a mesa, consequentemente, empurra a gente para trás quando a gente quer se afastar. E na flexão, nós empurramos o chão para frente e, consequentemente, conseguimos levantar. Agora, sobre o ambiente do experimento, foi desenvolvido durante o PIBID no Colégio Estadual Silvio Romero, na cidade de Lagarto, sobre a orientação do professor Irlan. No meu experimento foi utilizado os seguintes materiais: uma garrafa PET, álcool e um isqueiro. É um experimento bem simples. Vou passar agora para os procedimentos. Você primeiro abre um furo na tampa de garrafa PET. Pode ser um furo pequeno ou maiorzinho. Eu coloquei 1 centímetro de diâmetro
inserir o álcool, você espalha bem ele no interior da garrafa e é interessante também você estar oxigenando direito a garrafa, apertando ela. Aí em seguida você aproxima a chama da boca da garrafa, de preferência com algo que uma distância, um papel, uma vela, aqueles isqueiros maiores para, no caso de pegar fogo, algo assim do tipo, você não ser atingido. Mas é bem de boa, ele não corre muito risco. Eu vou mostrar agora como foi desenvolvido o experimento. Eu acho que vai sair sem som. Vocês estão conseguindo visualizar o vídeo? Ainda não. Deixa eu testar. Ah, não. Não tá. Não tô conseguindo reproduzir. Deixa eu tentar mudar a apresentação aqui. Por algum motivo eu não estou conseguindo realizar o experimento, mas basicamente é bem simples. Basta você. O Aleph, Oi. você clica no botão de play que ele vai. Embaixo, lá embaixo. Não, tá aparecendo que não é possível reproduzir. Ah, Apesar que, tipo, eu tenho o vídeo aqui, eu posso tentar abrir ele de outra aba. Testar. Ô Jack, se você botasse no modo apresentação e apertasse aquele play, eu acho que ele iria reproduzir. Bote no modo apresentação. Assim, Jack, pera. lá Pra mim, embaixo. pra mim tá no modo apresentação. Aqui tá mostrando os outros. Aperta F5 aí que vai também. Pra mim fica, Jack. Aqui no meu não tá mostrando não, tela cheia. Deixa eu tentar. E pra mim entra. Acho que é o modo de apresentação dele que ele colocou lá quando ele foi apresentar. Deixa eu testar. Não, Aleph, ele vai Oi. entrar em modo apresentação para você, mas na tela do Meet ele não fica. Isso aí está acontecendo já tem muitos meses. Eu acho que o Google deu algum tipo de... Está com algum tipo de interferência com produtos da Microsoft. Se eu conseguir abrir várias abas, eu consigo apresentar o vídeo, eu posso abrir o vídeo no Windows Media Player aqui. O que você pode fazer, uma alternativa, é colocar para apresentar a sua tela inteira e não uma aba só. Ah, Aí ele vai entrar no modo de apresentação para a gente e aí vai rodar o seu vídeo. Eu acredito. Tente fazer isso. ainda não está disponível. Bom, eu vou tentar Não, reproduzir o vídeo. bote a Tá. apresentação de tela inteira. Ou então, abra o vídeo em outra Eu pensei em abrir o vídeo. aba. Ele está em tela inteira para vocês agora? Agora tá. Vá lá no slide. Não, ainda não consigo dar play. Então, coloque o vídeo à parte. Ele está sem som porque eu estou em outro dispositivo.
Bem, voltando agora, acredito que terminou já, para a explicação do experimento, basicamente, é que ao a gente aproximar a chama, né, da boca do litro, inicia-se uma reação de combustão e libera energia em forma de calor. O calor produzido aquece os gases, e esses gases, como só tem uma saída, eles empurram a garrafa. Como a garrafa sofre uma pressão, a pressão da garrafa força os gases a sair por o furo. Então, basicamente, os gases têm que sair rapidamente, por isso incorre essa jogada da garrafa. Agora eu vou para as considerações finais. Nesse trabalho, né, foi desenvolvido uma criação e lançamento de um foguete de garrafa PET, e o objetivo era contribuir para a Feira de Ciências com o conteúdo que os alunos foram aprendendo durante as aulas. E o ponto interessante é que não tive gasto basicamente com isso nenhum, e estava tentando ilustrar o que os alunos têm aprendido de uma maneira prática, para tentar estimular eles. Porém, como o professor Irlan falou, a gente tinha bem evasão, mas não tinha contato basicamente com os alunos, porque às vezes ficava sozinho na aula falando, e também a gente não conseguiu apresentar o experimento no Google Meet, né? Mesmo que foi de forma virtual, a gente não conseguiu apresentar porque não entrou nenhum aluno no dia. Então, basicamente é isso. Eu concluo minha apresentação por aqui. Se tiver alguma dúvida aí, pessoal, vocês podem perguntar ou fazer alguma crítica. Estou aqui ouvindo vocês. É isso. Aleph, parabéns pelo trabalho apresentado, desenvolvido. Ao professor Irlan também, ao professor José Ibson, parabéns. Alguma dúvida, pessoal? Tem algum questionamento? Lázaro, foi 9 metros nessa vez que eu gravei aí, porém, eu já consegui lançar ele aqui do lado de casa mesmo, porque eu achei divertido, né? Já comecei outras vezes até para demonstrar para amigos meus e tal, e eu já consegui lançar por até 28 metros. Deixa eu fazer uma dúvida. Oi? Do mesmo jeito, do mesmo modo que você fez esse, foi? Foi 28? Ah, sim, foi pelo mesmo modo, mas às vezes varia muito pelo vento também e pela questão do quanto álcool eu coloco. Eu tentei ver com a quantidade de álcool que eu colocava alterava, só que às vezes é mais perigoso porque o álcool pode simplesmente incendiar se eu colocar muito, sabe? Entendi, valeu. Nada. A garrafa chegava a ficar derretida? A boca da garrafa chegava a ficar derretida, não? Não, a boca da garrafa não, porém no meio da garrafa ela chega, tipo, encolher, sabe? Acho que acredito pelo efeito da chama, mas é bem rápido, coisa, tipo, microsegundo. Tá bom. Muito obrigado. Mais alguém? Tem mais alguma dúvida? Então, vamos lá. Vamos dar prosseguimento às nossas apresentações. Agora teremos a apresentação de centro de massa e copo satélite com a aluna Elisângela Santos Nogueira e o aluno Matheus Oliveira dos Santos. Quem vai? Matheus. Boa tarde. Vou apresentar aqui rapidinho. Pode botar para apresentar. Pronto. Estão todos vendo a apresentação? Sim, vemos a apresentação. Pronto, a apresentação vai ser do centro de massa e o copo satélite, feito por Elisângela, né? E eu, Matheus, como supervisor tem Irlan Marques e o coordenador José Wilson. O nosso experimento foi o centro de massa e o copo satélite. Nosso foco era trazer experimentos relacionados à questão do cotidiano mesmo dos alunos. Aí, o objetivo dessa apresentação agora é mostrar esse experimento, como foi desenvolvido, no nome do PIBID. Nós atuamos no Colégio Silvio Romero, como supervisor Irlan. Nós apresentou para 2 turmas do primeiro ano, primeiro L e primeiro K. Fato curioso, o Silvio Romero foi fundado dia 23 de dezembro de 1924.
O primeiro experimento foi centro de massa. Ah, Matheus, o que é centro de massa? Como está no slide, centro de massa é o ponto que se comporta como se fosse toda a massa de um corpo estivesse concentrado em um ponto só. Digamos, vamos ver, quem já tentou equilibrar uma caneta com o dedo? Eu tenho supondo que quase todo mundo aqui já tentou, não foi? Equilibrar a caneta. Aí você chegou e perguntar a um aluno, tenta equilibrar a caneta com o dedo. Aí o aluno, já que ele já fez aquilo, ele vai diretamente colocar o dedo no centro da caneta, geralmente, para tentar equilibrar. Aí você pergunta a ele, por que você colocou o dedo aí no centro? Aí ele fala, é porque as massas ficou dividida. Porém, geralmente, ele nunca vai falar que o centro é onde está aplicada toda a massa daquele corpo. Então, esse experimento do centro de massa tem como verificar a influência do centro de massa em um sistema diferente, um pouco para saber como e onde vai ser o centro de massa de um sistema. Os materiais que nos usou foram um copo, um palito de dente, um garfo e uma colher. O copo vai ser usado como apoio e o palito de dente, o garfo e a colher para formar um único sistema. Primeiro passo, a gente vai colocar a colher e o garfo dessa forma, como estão vendo no slide, formando um sistema. Depois, colocamos o palito entre os dois. Aí, com isso, já se forma o sistema que queremos equilibrar no copo. E a maior dificuldade, às vezes, é conseguir achar o ponto onde vai conseguir equilibrar o garfo, a colher e o palito de dente. Esse único sistema no copo. Se você queimar na ponta do palito de dente que está dentro do copo, quando vocês fizerem, eu acredito que vocês vão fazer, vai chegar um ponto que não vai queimar mais. Esse vai ser o ponto onde está concentrado todo o centro de massa. É o ponto onde está conseguindo equilibrar esse sistema único no copo. Todos estão me ouvindo e me vendo também? Sim, estamos, Elisângela. Eu vou dar continuidade à apresentação. Vou mostrar um pouco sobre o copo satélite, como é que ele funciona. Então, imagine que você pega um copo qualquer, vazio com água, e faça movimento circular com ele. Na nossa imaginação, a gente vai pensar logo que ele vai sair voando, sair pela tangente, mas isso não vai acontecer. Por quê? Então, uma força vai estar atuando aí, e essa força, ela é conhecida como força centrípeta. Eu acredito que muita gente já ouviu falar. Então, essa força, ela vai puxar os copos para o centro da trajetória circular. Então, isso vai fazer com que o copo não saia pela tangente. E essa força centrípeta, ela é a força mais forte do que a gravidade. Pode passar. Os materiais que é preciso é um pedaço de madeira, uma corda e copos de plástico. Assim, eu digo que é copo de plástico, mas se você quiser usar de vidro, tanto faz. Mas, tipo, se você estiver fazendo esse experimento, primeira vez, é melhor um de plástico para segurança, né? Para não acontecer um acidente. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer... Volte outra. Isso. Você vai fazer 4 furos nessa tábua aí. Nos ladinhos, assim, nas bordas. E vai, mais ou menos, cortar a corda 4 pedaços de 1 metro. E colocar os copos em cima da tábua, com água ou sem água. Isso não vai interferir no resultado. Pode mudar, Matheus. Pronto, vai ficar parecendo uma cestinha. E aí você vai fazer um movimento circular. E você vai perceber que o copo ele não vai sair pela tangente, ele vai continuar. Por conta da força centrípeta. Aí você me pergunta, mas por que esse experimento é chamado de copo satélite? Isso me chama muita atenção. Então, é chamado de copo satélite porque essa história do copo e a história do satélite é muito parecida. Porque o satélite, quando ele é enviado para o espaço, ele vai ficar girando em torno da Terra.
E o que vai fazer com que o satélite não saia da sua órbita é a gravidade do planeta Terra. Como acontece com o copo. A única diferença é que o copo, que vai estar prendendo o copo, o que vai estar puxando o copo para o centro é a força centrífuga. E o satélite é a gravidade do planeta Terra. Pode passar, Matheus. Então, as considerações finais. Os pontos positivos é que passar uma metodologia diferente geralmente faz com que o aluno tente participar mais, chame mais atenção do aluno. Mas, às vezes, com a dificuldade de acesso à internet, como o PC mesmo já falou, poucos alunos estavam participando, eram muito poucos, então a participação não foi tanta. O primeiro foi menor do que o segundo, mas o segundo ainda teve algumas pessoas que perguntaram, fizeram algumas perguntas e considerações. Participar do PIBID é algo maravilhoso. Quem não está participando, eu falo que participe, porque é ótimo. Você tem uma experiência de se colocar no lugar do professor, porque a gente começou observando as turmas e depois a gente aplicou esse experimento e, quando você está aplicando o experimento, você já vai estar sabendo o que é ser um professor ali, porque você vai estar explicando, os alunos estão prestando atenção no que você está falando. Então, eu acho isso muito importante e também um desafio nesse ensino remoto. Eu queria muito apresentar, fazer esse experimento pessoalmente, porque nada é melhor do que pessoalmente do que virtual. E também, como eu falei, né, eu queria muito pessoalmente, mas não deu. E é um desafio muito grande, porque você não sabe se os alunos estão entendendo. Às vezes, eles não querem interagir por vergonha de falar alguma coisa errada. E só sei que está sendo muito importante, é muito importante porque para quando a gente chegar no estágio, já saber mais ou menos o que a gente vai fazer, porque a gente já fez o PIBID antes, então já tem alguma coisa. Eu já tenho uma trajetória de PIBID um pouquinho a mais do que Matheus, então eu ainda consegui fazer o PIBID sem ser o remoto, só que o Matheus não. Então, eu acho que para ele está sendo estranho, mas para mim também, né? Mas é isso aí, minha gente. Nossa apresentação foi essa. Obrigada pela atenção de todos. Espero que tenham entendido, e se não entendeu, só me perguntar ou perguntar ao Matheus. Obrigada. Nós que agradecemos, parabéns aos envolvidos, Matheus, Elisângela, né, os professores orientadores também, trabalho muito bacana. Assim, né, vocês estão tendo um pouquinho da vivência junto com a gente do que é ensinar nesse momento de pandemia também, né? Então, realmente é muito difícil. Mas é uma experiência válida, né? Contribui muito para o desenvolvimento do docente. Bem, continuando as apresentações, agora nós teremos transformação de energia com Elisângela de Souza Santos, né? Eu costumo dizer Elisângela com Z, e Josefa Caliane Silva Conceição. Meninas, estão por aí para apresentar? Sim, já vou iniciar aqui a apresentação, professor. Por favor. Está aparecendo aí para vocês? Está sim. Boa tarde a todos. Eu, Elisângela de Souza Santos e Josefa Caliane Silva Conceição, somos alunas do 4º período de licenciatura em Física, participamos do projeto PIBID, temos como supervisor Irlan Marques e coordenador José Wilson. E nós vamos apresentar aqui uma proposta de atividade que fizemos para aplicar nas turmas do primeiro ano IF, e essa atividade é sobre a transformação de energia, no caso, energia mecânica. Então,
Vamos falar um pouquinho, vamos dar inicialmente uma introdução, falar dos objetivos, mostrar a escola em que aplicamos a atividade, falar do desenvolvimento do experimento, as dificuldades encontradas e as considerações finais. Então, basicamente, a nossa proposta de atividade para as turmas do primeiro ano E e F foi baseada no conteúdo que estava sendo ministrado naquele período através do professor Irlan, que é o nosso supervisor do PIBID, né? E como ele estava tratando sobre a energia mecânica, fomos em busca de um vídeo que apresentava um experimento sobre esta temática. O vídeo tratava da transformação de energia potencial elástica em energia cinética. E ele está disponível, para quem quiser ver depois, né, no canal Dia a Dia com a Física. Bom, tivemos como objetivo, né, desta atividade passar para os alunos uma nova visão do que estava sendo apresentado pelo professor na sala de aula e, assim, ajudar na compreensão do conteúdo passado, no caso do conteúdo da transformação de energia potencial elástica em energia cinética. A escola em que aplicamos a atividade foi o Colégio Estadual Silvio Romero, na turma do primeiro ano E e F. O desenvolvimento do experimento foi basicamente um vídeo que seria passado para os alunos, né? E os componentes traçados nesse vídeo seriam 2 vasilhas de plástico, 2 palitos de sorvete, 2 elásticos de dinheiro e 2 palitos de churrasco. E agora eu passo a palavra para a minha colega Kaliane. Boa tarde, pessoal. Então, vou dar continuidade falando um pouco sobre o desenvolvimento do experimento. Como vocês podem ver, pode passar, Elisângela. O experimento aí já está pronto. Mas qual foi o procedimento, né? Então, inicialmente, como são 2 vasilhas, inicialmente pega uma primeira vasilha e faz 2 furos em cada lado e um furo no fundo, para poder passarmos os 2 palitos de churrasco. E, em seguida, cortar a segunda vasilha no meio para ser o casco do barquinho, que está já pronto. Aí, em seguida, foi amarrado com elásticos os palitos de sorvete nos palitos de churrasco. Mas, como esse experimento já está pronto, mas quando vai colocar ele lá na água, que o vídeo vai mostrar bem, é porque não teve como a gente trazer o vídeo, porque era muito tempo e não ia dar certo. Mas, antes de colocar o barquinho na água, temos que girar o palito de churrasco, de forma que o elástico vai começar a se enrolar nele, fazendo com que a energia elástica potencial fique armazenada. E logo em seguida colocar na água. Ao colocarmos esse barquinho na água, ele vai começar a se movimentar. Ou seja, a energia elástica potencial vai gerar a energia cinética ao momento que ele está se movimentando. Pode passar, Elisângela. As dificuldades encontradas, né? Primeiro é a falta de participação dos alunos na sala de aula online no Google Meet. O que acontece? É uma turma de 80 alunos, como o professor falou anteriormente. É uma turma de 80 alunos, só que só participava 8 alunos, 7 alunos, no máximo era 8 alunos. E quando participavam, não tinha aquele diálogo entre o professor. Às vezes o professor perguntava, não respondia, e era muito complicado a participação deles. E, seguindo nessa complicação, a segunda parte da dificuldade encontrada foi um não comparecimento dos alunos na aula, em que seria apresentado o experimento. Nenhum aluno, infelizmente, participou da aula, em que a gente iria apresentar esse experimento. A gente ficou de 11h10, que seria a aula, até 11h45. E nenhum aluno apareceu na aula. Pode passar. Considerações finais. Como estavam na última semana de aula, os alunos não apareceram no dia da apresentação do experimento.
fazendo com que só houvesse o planejamento do mesmo sem a apresentação em sala de aula online. Ou seja, a gente não apresentou porque eles não compareceram à aula. Isso foi muito triste, né? A gente preparou todo o conteúdo de forma que eles entendessem melhor o professor estava abordando, né, na aula anterior, e a gente ia fazer a prática para poder eles compreender melhor o assunto. Mas, infelizmente, eles não compareceram. E obrigada pela atenção de vocês. E foi isso. Parabéns, meninas, pelo trabalho desenvolvido, aos professores também, muito bacana. Alguém tem alguma observação a fazer? Então, vamos passar ao próximo. Agora, teremos atividades remotas sobre espelhos esféricos com as alunas Daniele Santana Silva e Cátila Caroline Silva Conceição. Olá, boa tarde. Vou projetar. Pode ficar à vontade. Boa tarde, pessoal. Vocês estão vendo, ouvindo bem? Sim, estamos vendo. Então, boa tarde novamente. Meu nome é Cátila Caroline. Sou aluna do Instituto Federal de Sergipe, Campus Lagarto. Sou aluna do curso de licenciatura em Física. Sou PIBidiana, juntamente com a minha dupla Daniele Santana Silva. E atividades que a gente desenvolveu foi atividades remotas sobre espelhos esféricos. A nossa supervisora é Magda Dias de Oliveira Santos e o nosso coordenador, José Wilson Pereira Moraes. A nossa apresentação se dará por meio da introdução, objetivos, escola, metodologia, questões, dificuldades, conclusões e referências. Introdução. O trabalho se sucedeu através do conteúdo de espelho, a qual foi apresentado através da plataforma Google Meet pela professora supervisora Magda aos alunos do Colégio Estadual Silva Romero, das turmas do segundo ano K e E. Após terminar a parte teórica, a professora pediu que fosse produzida uma lista de exercício sobre espelhos esféricos e escolhemos questões de múltipla escolha com enfoque no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, sobre espelho côncavos e espelho convexo, com questões relacionadas com o cotidiano dos alunos para auxiliar na fixação do conteúdo abordado. O nosso objetivo, como já falei anteriormente, foi auxiliar os alunos na fixação dos conteúdos de espelhos esféricos, com enfoque no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. A escola, falar um pouco sobre o Colégio Silva Romero. A escola foi fundada em 1924 e até 1975 ela teve a denominação de Grupo Silva Romero. Através da resolução número 08/76, pelo Conselho Estadual da Educação, passou a ser chamada de Escola de Primeiro Grau. O ensino médio só foi implantado no Colégio Silva Romero a partir de 2002, pela resolução número 101/202, passando assim a se chamar Colégio Estadual Silva Romero. É situada na cidade de Lagarto, Sergipe, na Avenida Coronel Francisco Garcês, sem número, e aqui eu trouxe a imagem da frente do colégio. As turmas que a gente trabalhou foi o segundo ano K e o segundo L.
Em média, participavam 23 alunos através da plataforma Meet. Não eram muito participativos, apenas 2 alunas interagiam com a professora e com o nosso PIBidianos. Mas em relação à realização das atividades, elas realizavam, os alunos realizavam. Eles apenas não abriam o microfone nem a câmera durante as aulas. Essas 2 alunas ainda abriam o microfone, mas os outros nem abriam o microfone, nem abriam a câmera, nem nada. Metodologia que a gente aplicou. Nós aplicamos 2 questões sobre espelho côncavo e espelho convexo. A professora supervisora nos orientou a fazer uma pesquisa sobre questões para que relacionasse o conteúdo com o cotidiano dos alunos. Ao apresentar as questões, esperei alguns minutos para que eles respondessem. 2 alunas interagiram, debateram por que de ser aquela alternativa. Uma das questões que a gente levou foi essa. E aí, eu lia toda a questão, juntamente com eles, eu projetei, li as questões, e aí apenas 2 alunas, como foi dito, elas abriram o microfone e começaram a debater de por que essa questão, essa alternativa. Cátila, eu acho que a letra B, C e E não são elas, porque pela figura eu consigo perceber que é um espelho convexo. Sendo assim, ou é letra D ou é letra A. E aí a gente ficou nesse debate, eu e as 2 meninas, até definir qual era a alternativa certa. E os outros ficavam pelo chat. A outra questão foi essa, que a gente trabalhou. Da mesma forma, só apenas 2 alunas interagiram. E aí as dificuldades delas só foram em saber se a potência irradiada ela era de 40 ou de 80 volts, mas aí de forma, eu fui dando dicas, trabalhando com elas até elas realmente perceber qual era a alternativa certa. Cátila, então pelo que você auxiliou a gente, então a gente conseguimos perceber que é a letra A, que é a correta. As dificuldades em que a gente encontrou. A falta de interação da turma, pois apenas 2 alunos interagiam, sendo que tinham 23, só apenas 2 interagiam. Apesar de serem 2 turmas, poucos alunos entravam para assistir às aulas via Meet. Porque eram, acho que, se eu não me engano, em torno de 80 alunos também, se eu não estou enganado, e mesmo assim só entravam 23, e desses 23, só apenas 2 interagiam o tempo todo. Considerações finais. Concluiu-se que, com o pouco de tempo do projeto, e diante do cenário atual em que vivemos, apenas foi possível fazer uma lista de exercício, e em seguida foi tiradas algumas dúvidas dos estudantes. Aqui foi as referências em que nos utilizamos, e obrigada. Perguntas? Parabéns pelo trabalho apresentado. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Mais parabéns, mais parabéns, mais parabéns. Então, vamos então dar andamento, já que ninguém se manifestou para questionar. Parabéns, meninas, parabéns aos instrutores, aos professores, ao professor tutor e ao professor do PIBID, orientador do PIBID. Então, vamos lá, a próxima atividade será atividades sobre ótica com os alunos Gustavo Santos Araújo, Ricardo de Jesus Medeiros e Thalisson Felipe Santos Santana. Boa tarde. Só um minuto que eu vou aqui apresentar a tela. Bom, tá. Pronto, todos visualizam os slides.
Sim. Se puder botar modo de tela cheia, é melhor. Pronto? Certo. Eu sou Gustavo Santos Araújo, né? Atualmente estudo no curso de licenciatura em Física, ofertado pelo Instituto Federal de Sergipe. E sou PIBidiano, né? Participo do projeto do PIBID. E juntamente com meus colegas Ricardo de Jesus Medeiros e Thaleson Felipe Santos Santana, elaboramos esse material, na qual iremos falar sobre atividades sobre ótica. A professora supervisora foi Magda de Oliveira Santos e o coordenador da área foi José Wilson Pereira Moraes. Bem, apresento aqui o meu sumário, né, na qual irei falar sobre a escola, o perfil da turma, sobre o professor supervisor, os conteúdos de ensino, as nossas metodologias e algumas considerações finais. Bem, o PIBID, né, que é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, ele ocorreu no Colégio Estadual Silvio Romero, né, na cidade de Lagarto, instituição essa que se localiza na Avenida Coronel Francisco Garcês, no centro de Lagarto. Eu separei aqui algumas características da escola, né, onde o colégio possui 18 salas de aula, sala de professores, laboratório de informática, laboratório de ciências, biblioteca, enfim, são várias das suas características. Tá aqui a imagem do colégio, né? Um colégio bem estruturado, por sinal. Bem, dando continuidade, né, falando um pouco sobre as observações por turma que foi feita. As aulas elas ocorreram no período da manhã, tarde e noite, na qual possui o primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio como turma de ensino, sendo que no primeiro ano a média de alunos matriculados por turma é de 34 alunos, no segundo ano é de 38 alunos e no terceiro ano são, em média, 35 alunos matriculados. Bem, também destaco aqui sobre o perfil da turma, né? Para a realização do programa, foram escolhidas as turmas C e D do segundo ano do ensino médio, que eram compostas por cerca de 28 alunos em média, com uma faixa etária de 16 anos. Bem, essa turma tinha como professor supervisor, na verdade, professora supervisora titular e mestre Magda Dias de Oliveira Santos, que no desenvolvimento desse projeto atuou como supervisora. A mesma é licenciada em Física pela Universidade Federal de Sergipe, tendo início aí em 2007 e finalizando em 2013. A mesma também fez mestrado em Física na Universidade Federal de Sergipe, tendo início aí em 2015 e finalizando em 2017. E atualmente ela é professora de Educação Básica no Colégio Estadual de Silvio Romero. Bem, os conteúdos do ensino, durante o semestre letivo, enquanto PIBidiano, foi apresentado um dos conteúdos de óptica, mais especificamente sobre espelhos esféricos e espelhos planos, e também foi lecionado sobre um dos conteúdos de eletricidade. Bem, também destaco aqui as metodologias, né? A professora, juntamente com o auxílio dos integrantes do projeto, adotaram um método na qual as aulas foram expositivas, com a elaboração de slides e a realização de atividades pós-aula. E também foram feitos alguns seminários temáticos sobre o conteúdo apresentado. E, por fim, foram desenvolvidos alguns experimentos práticos sobre os conteúdos de eletricidade. Bem, falando um pouco sobre as considerações finais, na qual pude comentar com meus colegas, na qual separamos aqui alguns pontos positivos e negativos. Destaco aqui um dos pontos positivos, a adaptação a essa nova modalidade de ensino, né, visto que, por questões sanitárias, né, toda essa questão de saúde na qual hoje vivemos, não foi possível estar presencialmente, e sim fez-se necessário adaptar-se a essas novas ferramentas na qual a gente utiliza.
E me ajudou muito no desenvolvimento de habilidades docentes, né? Pude ter uma noção melhor, pude compreender e recapitular os conteúdos anteriormente vistos no ensino médio, né? Por estar mais inteirado, né? nos conteúdos anteriormente vistos, hoje eu posso estar relembrando esses conteúdos. E, através da metodologia adotada pela professora, pude ter um direcionamento melhor de como atuar no ensino remoto, né? Que, por sinal, ela é um excelente profissional, e eu pude ter como base, né, como referência, a metodologia adotada pela professora. Bem, falando agora sobre os pontos negativos, né, mas não menos importante, destaco aqui a falta de diálogo dos alunos com a professora. Por muitas das vezes a professora falava com seus alunos, mas eles permaneciam com o microfone desligado e com o microfone desligado e a câmera desligada. Isso prejudicou bastante. Também destaco aqui a dificuldade na interação social com a turma devido ao isolamento provocado pela pandemia, né? Visto que eu não tive esse contato presencialmente com eles em sala de aula. Isso foi prejudicial, né? Não ter esse contato em sala de aula diretamente. Também comento aqui sobre a deficiência de acesso às aulas por conta da internet. Nem sempre a internet estava numa velocidade legal, e isso prejudicou muito para estar conectado com a turma e, enfim, desenvolver melhor o projeto. E, devido às aulas terem ocorrido em caráter emergencial, aquilo em que foi planejado, né, anteriormente não pôde ser executado como esperado, né? Todo o plano de ensino não foi possível ser executado como esperado, né? Como, por exemplo, teve alguns conteúdos que não puderam ser ministrados. E reforçando aqui as minhas considerações finais, ao final dessa primeira etapa, foi possível compreender melhor o papel do professor em sala de aula, mesmo estando na modalidade de ensino remoto. Salienta-se que, para o PIB de ano em questão, essa etapa do projeto contribui imensamente para a formação docente. Além do mais, pude relembrar e estar mais inteirado sobre os conteúdos passados durante todo o período letivo. Essa aqui foi uma das minhas referências, na qual nos baseamos para fazer esses slides. Bem, essa foi a minha apresentação. Agradeço pela colaboração de todos e forte abraço. Nós que agradecemos pelo trabalho apresentado, pelo empenho na apresentação e na execução do trabalho, né? Estão todos de parabéns, todos envolvidos. Agora nós vamos abrir mais uma vez para, né, questionamentos, sugestões, contribuições. Bem. Ricardo, quer falar alguma coisa? Boa tarde. Boa tarde. Assim, faço parte da equipe aí que apresentou agora. Só para reforçar aqui a fala do colega, nós elaboramos outras atividades também para fazer. Por exemplo, tinha um jogo proposto, né, para ser aplicado durante a aula, como se fosse um jogo de perguntas e respostas, aproveitando esse momento de essas aulas remotas. Ia funcionar como se fosse um programa mesmo de televisão, tipo Show do Milhão e tal. Estava até bem legal, bem interativo, só que infelizmente, devido ao tempo, né, bem corrido aí das atividades, não foi possível a aplicação do jogo. E diante de tanta dificuldade também, quero aqui ressaltar aqui a forma habilidosa que a professora Magda tem de levar suas aulas, né, bem mais profunda do que a gente imaginava, né? Ela consegue até, às vezes, aprofundar alguns conteúdos, mais do que o necessário, porém, os alunos, né, eles deixam a desejar, infelizmente, né? Já é difícil ensinar física presencial, porém, imagine física à distância, né? Mas, no mais, é isso aí. Parabéns à professora Magda pela execução do trabalho. Mais uma guerreira da educação aí nesse período de pandemia.
Precisamos muito de pessoas engajadas na tarefa do ensinar. Então, mais alguém, gente, quer dar mais alguma contribuição? Posso passar para o próximo ponto? Como ninguém se manifestou, vamos lá. Agora, com o tema Planejamento das Atividades para 2021, temos os alunos Santiago Vieira dos Santos e Daniele Tawane de Góes. Só uma observação, a lista de presença já está disponível, não deixem de fazer, assinar, e quem não tiver feito a inscrição via Sispublic, por favor, encaminhe um e-mail para o e-mail que a gente vai colocar aqui agora no chat, para que nós possamos cadastrá-los posteriormente pelo Sispublic, tá bom? Para poder emitir certificado. Muito obrigado, Santiago, é toda a sua apresentação. Boa tarde. Boa tarde. Então, pessoal, boa tarde, né? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Então, pessoal, boa tarde. Me chamo Santiago Vieira dos Santos. Estudo no Instituto Federal de Sergipe, Campo Lagarto, né? Sou aluno do curso de Física e faço parte do PIBID, tendo como PIBIDianos dessa dupla Daniele Tawane Santos, como professor supervisor Cláudio Bispo e como coordenador professor Wilson Pereira Moraes. Através da exerção de ser PIBIDiano, trouxe aqui para apresentar sobre o planejamento das atividades para 2021. Em primeira mão, apresento a vocês o meu sumário, que é PIBID, a escola, professor supervisor, perfil das turmas, metodologia de ensino, conteúdos que serão abordados no primeiro semestre, catalogação de materiais para as práticas experimentais, considerações finais e referências. Dando início, irei falar sobre o PIBID, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. O PIBID é uma das iniciativas de políticas de formação inicial à docência. É destinado a universitários que são licenciandos. Esse programa visa a aproximação de universidade com o ensino básico, promovendo uma concepção clara de como é o ambiente sala de aula, que é onde o bolsista trabalhará futuramente. Aqui está a escola, né, onde faço parte do PIBID, onde exerço, né, a função, Colégio Professor Abelardo Romero Dantas, ok? O Colégio Estadual Professor Abelardo Romero Dantas, CEPARD, também mais conhecido como Polivalente, ele está localizado na rua Padre Álvares Pintangueira, 287, Centro, Lagarto, Sergipe. A escola possui a modalidade de ensino médio integrado. Atualmente apresenta 25 professores, 703 alunos, 23 funcionários e 3 da equipe gestora. A escola tem a capacidade de manter 5 terceiros anos, 4 segundos anos e 8 primeiros anos. Também a escola, né, dispõe acessibilidade às dependências e sanitários acessíveis para os portadores de deficiência. A estrutura, dependências, né, do colégio abrange sanitários dentro do educandário, biblioteca, cozinha, laboratórios de informática e ciências. Existe também quadra de esporte, sala para diretoria, sala para professores e sala de leituras. Né? Há também equipamentos como impressora, copiadora e televisão. Além disso, o local de estudo apresenta internet, banda larga, 6 computadores para o uso dos alunos e o computador para o uso administrativo. Com autorização do professor, né, aqui apresento o nosso professor supervisor, professor Cláudio Bispo, que é formado em licenciatura em Física pela UFES e mestrado profissional em Ensino de Física
pela SBF, UFES, e atualmente trabalha como docente de física no Colégio Serparte. Aqui eu trouxe o perfil das turmas, colocando em observação que, diante das matrículas, certo, está relacionado, essa situação ainda está em construção, não chegou aos 100% de conclusão, certo? Futuramente, possível, né, pode ser que a escola possa matricular mais alunos. E atualmente, a quantidade, né, mínima e máxima de alunos suportada em sala de aula para os primeiros anos é de 37 a 41 alunos, para os segundos anos de 40 a 49 alunos, para os terceiros anos de 24 a 43 alunos. A faixa etária de todos os alunos em sala de aula. E no primeiro ano, né, nos primeiros anos, é de 15 a 17 anos, os segundos anos de 16 a 18 anos, e no terceiros anos é 17 a 19 anos. A metodologia de ensino que será abordada no ano letivo de 2021, né, diante desse primeiro semestre, né, será utilizado o uso do aplicativo Meet, que é necessário para transmitir as aulas, certo? Aplicações de slides. Infelizmente, não podemos, né, ter encontro com alguns alunos por conta do novo coronavírus. Então, desse modo, será utilizado plataformas digitais, o Pit Colorado e Teamcred, né, que é para o desenvolvimento das simulações. Os horários que serão abordados, né, que serão efetuados de 50 minutos, certo? Em cada aula, que será em ambas partes, assim como presencial e assim como o ensino remoto. Os conteúdos que serão abordados no primeiro semestre do ano de 2021. Para os primeiros anos, será abordado unidades de medidas no SI, grandezas físicas, deslocamento escolar e vetorial, velocidade média, movimento uniforme e função da posição no movimento uniforme. Para os segundos anos, as grandezas físicas em nossas vidas, certo? Resumo de movimento uniforme, as leis de Newton, energia, introdução à termologia e escalas termométricas. Para os terceiros anos, será também abordado, lembrando, gente, que esses assuntos serão abordados no primeiro semestre, tá? Para os terceiros anos, as grandezas físicas em nossas vidas, resumo de termologia, ondas, introdução eletrostática, força elétrica e campo elétrico. Também colocando outra observação, que o pessoal, né, do PIBID que está exercendo a função lá no Polivalente já está tudo dividido. Né? Para o primeiro ano, tem uma dupla, para os segundos anos tem uma dupla, e para os terceiros anos tem duplas. Essa aqui é a catalogação de materiais para as práticas experimentais futuras. Tivemos a oportunidade de ter alguns encontros, certo? E diante desses encontros, tivemos também a oportunidade de fazer a separação de alguns materiais que chegaram na escola para o uso das práticas experimentais com os alunos. Ok? Mas, infelizmente, né, não pôde, por conta do novo coronavírus, e agora será, né, pelas plataformas digitais. E aqui são alguns nomes de alguns materiais, certo? Que primeiro é kit Arduino, ímãs, cronômetros, sensores para o uso em Arduino, laser, lanternas, garras de jacaré e bolas de aço. As minhas considerações finais. Participar do PIBID está sendo uma experiência grandiosa. Com a experiência realizada, a atuação em sala de aula como professor vai ser extraordinária. Conquistaremos pontos positivos e negativos para os estágios obrigatórios, certo? Porque os estágios obrigatórios estão relacionados à nossa grade curricular do curso de Física, e também demonstraremos uma necessidade do trabalho interdisciplinar. Juntaremos o esforço do cotidiano, né, para um bom aproveitamento, e não poderia deixar de falar do nosso supervisor e do pessoal, né, que está lá trabalhando no PIBID, no Colégio Professor Abelardo Romero Dantas, que a equipe é muito unida. Então, pessoal, isso aqui é as minhas referências, e aqui eu dou a finalidade, ok? Agradeço pela oportunidade de estar apresentando esse seminário para vocês, e obrigado à atenção de todos.
Nós que agradecemos, Santiago, parabéns pela apresentação, pelo trabalho desenvolvido. Agora, né, gostaria também de agradecer a todos aqui presentes, que ficaram até esse momento, né, abrir a palavra aqui um pouquinho para o professor Jarbas, para ele começar os agradecimentos, e vamos que vamos. Professor Jarbas. Agradecer também, né, todos os estudantes, professores que tiraram sábado aí para participar do evento, né, apresentar o trabalho. Foi um evento muito interessante e aí cheio de apresentações interessantes. E é isso, chegamos ao final, né, do evento. Agradecer realmente a todo mundo, né, ter se disposto a separar esse sábado para participar da nona jornada de física junto com a gente. Né? Esperamos que todos tenham gostado, né, que tenha sido muito proveitoso. E é isso. Lucas, quer falar mais alguma coisa? Então, também agradecer a todos os alunos e a equipe do PIBID, na figura, como tenho condições de agradecer a todos, né, pessoalmente, individualmente, na figura do professor Jack, né, pela contribuição. Afinal de contas, foi extremamente enriquecedor para a nossa jornada, né, a presença deles. Agradecer também aos demais palestrantes que se propuseram a dispor um pouquinho do tempo, né, num dia de sábado, para nos trazer um pouco mais de conhecimento. Foi muito bom, muito gratificante participar da equipe da jornada, né, participar aqui desse momento ímpar, né, para mim, pelo menos aqui no Campos Lagarto. Finalmente estamos fechando 2020 está acabando para nós. É verdade. Agradecer também a contribuição da coordenação de física, no caso aí, personificada pela professora Estia, né, aqui presente também. E gostaria só de alfinetar os alunos numa coisinha, Jarbas, antes. Por que é que eles continuam não abrindo as câmeras durante as aulas, mesmo depois dessa experiência no PIBID, né? É verdade. É o nervoso, Lucas. Eu porque sou tímido. Mas tem um... Mas, aproveitar e agradecer também o Y, que realmente trouxe muitas apresentações interessantes aí do PIBID, né? Tanto que a gente teve que dividir em duas partes, né? Porque teve tanta gente apresentando, fazendo aí bastante experimento, projeto interessante do PIBID. E a gente já sabe que o PIBID é um projeto importante, né? Mas é bom também divulgar para a comunidade, né? Destacar a importância do PIBID, que ele não acabe, né? Que continue, que se fortaleça, né? E agradecer também a todos os trabalhos aí, os projetos de pesquisa que foram apresentados, né? Todos os palestrantes. E é isso. Vamos para até a 10ª jornada de física, né? Isso aí, vamos que vamos. Então, gente, vou interromper a gravação.